A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Grande alegria, nos encontramos juntos a partir de agora aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Vem cá, qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. CSG Pedágio Eletrônico Free Flow e também Odonto Top Hospital do Dente, os nossos patrocinadores. Hoje a gente recebe aqui na nossa entrevista do dia 2 pré-candidatos agora no pleito de outubro, nas eleições deste ano. Nós recebemos a visita aqui do ex-prefeito de Monte Belo do Sul, Adenir Dalé, pré-candidato do MDB a deputado federal, e também a presença aqui nos estúdios, então, da pré-candidata a deputada estadual, a Bruna Marim. São nossos convidados, então, para o dia de hoje aqui na nossa entrevista do dia. Quero agradecer a presença, como diz o ditado, né? E sendo cavalheiro, vou iniciar cumprimentando as mulheres, a presença feminina aqui, por meio da Bruna. Bruna, prazer te receber, bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo, estar com vocês que nos assistem nessa TV que é uma TV que chega dentro das casas das pessoas e tem uma credibilidade enorme. Muito obrigada. Ótimo, nós quem agradecemos. Também quero cumprimentar o Adenir Dalé, ex-prefeito municipal de Monte Belo do Sul, nosso convidado. Adenir, prazer te receber, bem-vindo. Olá, tudo bem? Prazer é nosso, viu? Prazer é nosso. Desde já agradecer essa oportunidade, né, da TV Serra, para nós poder também fazer nos apresentar, né, como pré-candidatos aqui da nossa região. Com certeza. Eu acho que a primeira pergunta ela é básica, né, e gostaria de ouvir de vocês também. O Adenir já tem uma caminhada na política há algum tempo, a Mônica talvez a Bruna, melhor dizendo, talvez ela está mais recente. Que motivou vocês a se colocarem à disposição também no meio desse cenário que ele é um pouco complicado, sim, mas o que motiva vocês a também trilharem o caminho da política? Eu começo? Isso. Então tá bem. Eu trabalho há 20 anos com política, né, nos bastidores políticos, sempre fui advogada de partidos e de candidaturas. Depois da maternidade atípica, né, que eu sou mãe de um menino autista não verbal de 7 anos, entrei mais de fato na linha de frente da política e comecei também a concorrer, né? Eu sou suplente de vereador em Bento Gonçalves neste último pleito, sempre trabalhei com advocacia trabalhista e de servidores públicos, então na verdade
a política sempre fez parte da minha vida, né, e movimentos sociais também. Agora, como a gente diz na gíria popular, você muda do lado do balcão, né? Isso aí. Isso. Com certeza. E o Adenir já com uma caminhada mais longa, mais extensa, mais intensa na política também, e sempre aquele propósito de fazer o bem pelas pessoas? Sempre, sempre. Eu acho que Deus me deu uma missão, né, de cuidar de pessoas. Isso eu fiz ao longo de 30 anos, né? 30 anos eu tive a oportunidade de ser vereador, de ser vice-prefeito e prefeito por 16 anos na cidade de Monte Belo do Sul. E a gente, como digo, eu sempre me sinto bem quando a gente consegue, né, resolver os problemas das pessoas, né? Seja na área da saúde, seja na área da educação, na questão de infraestrutura para a região, né? Então essa minha trajetória, né, me credencia para ser pré-candidato a deputado federal por Bento Gonçalves e a região, né, que abrange aqui Farroupilha, Caxias, Garibaldi, né, Carlos Barbosa, né? A chamada região uva e vinho, né, do MDB, é isso? Exatamente. E essa dobradinha que a gente está fazendo em Bento Gonçalves, né, eu como federal e a pré-candidata federal e a Bruna, né, como pré-candidata estadual, acho que é a primeira vez que o partido tem uma chapa completa em Bento Gonçalves, né? E nós temos essa responsabilidade de representar muito bem não só Bento Gonçalves, mas toda a nossa região. Eu também eu sempre defendi muito bem o municipalismo, né? Eu entendo hoje que a maior parte dos recursos acaba ficando em Brasília, né, e as demandas estão nos municípios. A pirâmide teria que ser invertida. Invertida. As demandas estão no município, as pessoas procuram, batem a porta das prefeituras, né? O senhor foi prefeito, sabe como é que funciona, né? Lâmpada queimada, problema na rua, problema na saúde, na educação, o cidadão vai lá e tá tudo certo, e bate na porta do prefeito, né? É verdade. E hoje a gente sabe que a maior parte dos recursos da União, né, fica na mão dos deputados, né, que tem as emendas para distribuir. Sim. Mas eu ainda defendo que que talvez não seja o modelo mais justo. Não, não é o modelo mais justo, não é o modelo mais justo. A gente vê vários casos, né, o deputado mandando emendas para a própria família, né? Sim. E é aí que surge também a corrupção, né? Acho que teria que diluir todo esse valor das emendas no nosso índice de ICMS, cada município tem o seu índice, né? Então eu faria uma distribuição igualitária para todos os municípios do Brasil, né? Dessa forma. Porque aquele que tem mais forças políticas lá em Brasília, eles acabam levando a maior parte. Sim. Então eu defendo muito o municipalismo, defendo muito as obras de infraestrutura da nossa região, né? Então tivemos a oportunidade até de hoje de ver a assinatura da duplicação dessa rodovia, né, a 453. Entre Farroupilha até Garibaldi, Bento Gonçalves, né, uma grande obra há muitos anos. Nós temos um problema muito sério lá em Bento Gonçalves e Garibaldi, que era justamente aquele trevo de acesso conhecido trevo da Tela Sul, né? Da Tela Sul e da Tamandaré, né? E então essa obra vai contemplar esses dois trevos que está dando muito acidente, né? Enfim, eu acho que eu conheço muito bem Brasília, já há 30 anos que eu conheço Brasília, a gente sabe dos caminhos, né? Não só através daquela questão das emendas parlamentares, mas com bons projetos. Eu sempre fui quando fui prefeito lá em Monte Belo, a gente tinha uma equipe de projetos, né? E para fazer os projetos antes, né? Sim. E depois levar isso quando a gente vai para Brasília, para levar direto nos ministérios, né? Que tem os valores maiores, né? E eu também tive a oportunidade de ser conhecido na região, porque foi presidente da MESNE também. Foi presidente da MESNE, né, que envolve 36 municípios da Encosta Superior do Nordeste. Fui presidente do CISGA, que é um consórcio das prefeituras, né? Região. O consórcio da região da Serra Gaúcha, né? E também tive a oportunidade de ser presidente. Então a gente tem uma trajetória muito grande, né? E me credencia para representar bem a nossa região, porque a gente conhece as demandas da região, né? A gente conhece muito bem em todos os sentidos, né? E a gente se coloca à disposição para o pessoal, para a população da nossa região. Com certeza. Eu quero lhe fazer uma pergunta que eu fiz ao seu colega de partido hoje, deputado estadual Carlos Búrigo. Aliás, a sexta-feira aqui na Serra Gaúcha, eu tenho dito, foi um dia histórico para a Serra Gaúcha, porque nós tivemos aqui a assinatura, a ordem de início dos trabalhos da duplicação da RSC 453 entre Farroupilha e Garibaldi Bento Gonçalves. Uma obra estimada em 380 milhões de reais.
Se a gente dependesse do Estado, não sei quando nós teríamos esta obra. Mas a pergunta que eu fiz ao deputado Búrico, deputado estadual Búrico, ele faz ao senhor: a infraestrutura aqui da região é uma das pautas mais carentes, mais latentes? Com certeza, não tenho dúvida disso. Eu quero dizer para vocês também que quando eu fui presidente da MESD, né, a gente começou o trabalho da federalização da 470 também, que é uma rodovia que corta todos os nossos municípios, né? E graças a Deus foi aprovada a federalização. Porque, de um trecho dela, né? Todo o trecho da 470 foi federalizado. Se não tivesse acontecido isso, eu vejo que o que deu agora nas enchentes, né, principalmente entre Bento Gonçalves e Veranópolis, pode ver como é que foi investido 1,5 bilhão do governo federal. Se estivesse na mão do Estado, não ia conseguir. É a mesma coisa com os pedágios, na verdade. O Estado não conseguiu construir a ponte de Nova Farroupilha, Nova Roma do Sul, exatamente, né? Exatamente. Então, eu vejo que a gente vai ter que brigar, e brigar muito pela infraestrutura das rodovias da nossa região também, que são muito importantes para todo mundo, para quem trafega do dia a dia, para os empresários que têm que deslocar sua mercadoria, né? Eu acho que não tenho dúvida que a infraestrutura também será uma bandeira que a gente vai cuidar muito bem. Com certeza. Bruno, eu queria te ver um pouquinho também, depois a gente entra na tua pauta mais focada que você apresenta também ao cidadão, mas dentro da nossa região Serra Gaúcha, hoje não dá mais para pensar só Bento Gonçalves, só Farroupilha, só Caxias. Temos que pensar na coletividade. Na tua visão, o que é demanda aqui para a nossa região? Afinal de contas, estamos no segundo maior polo metal-mecânico do Brasil, que é essa região aqui. É uma região muito produtiva. O que você vê que talvez é demanda importante? Bom, eu só quero puxar um gancho da questão das obras, né? O Estado do Rio Grande do Sul nunca investiu tanto em obras de infraestrutura como está investindo agora, neste momento. Então, tem diversas obras acontecendo em vários locais, duplicação de rodovias, sim, por concessões em alguns locais, que isso realmente é uma necessidade. Gostar de pedágio, ninguém gosta. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, isso com certeza é unânime. É como injeção, ninguém gosta de levar. Ninguém gosta, mas é necessário. Mas aqui a gente teve uma grande demanda do próprio empresariado da região da Serra Gaúcha, no momento que estava se discutindo, né, a questão dos pedágios, e os empresários, sim, pediram com muita veemência que isso acontecesse. Sim. Então, claro, a gente precisa ajustar algumas situações, talvez os valores, mas isso é uma demanda que a própria comunidade, o próprio empresariado requereu ali atrás, né, uns 2 ou 3 anos antes, quando se estava discutindo isso. Então, isso é muito importante que a gente fale, e que agora, hoje, foi um momento relevante, ímpar, e que a gente sabe que há 40 anos, 50 anos, ou uma vida inteira, mais do que a minha própria idade, né, as pessoas querem muito essa duplicação, essa evolução, para que sim a gente possa evoluir, né, na questão industrial, na questão do turismo, que é um dos pontos que eu falo muito e destaco que a gente tem um potencial enorme, né, na região da Serra Gaúcha. A gente tem Gramado e Canela, que é super conhecido, mas Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Monte Belo, né, a própria Caxias do Sul, né, aqui em Farroupilha também a gente tem vários pontos, vários locais que podem ser trabalhados, o turismo rural, né, o empreendedorismo daquela mulher que está no campo, né, que aí entra um pouquinho mais na minha pauta específica, né, mas como eu sempre trabalhei com política, sempre trabalhei com servidores públicos e vinculado às prefeituras, já tem esse conhecimento e essa visão do quanto é necessário que a gente possa ter políticos, ter pessoas que representem a nossa Serra Gaúcha e que consigam sentar e conversar com diversos espectros políticos. Isso é extremamente importante. Nós estamos num momento em que as pessoas estão radicais de um lado ou de outro, e isso não faz faz com que a gente evolua. A região da Serra tem uma baixíssima representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal também. Então, nós estamos nos colocando à disposição e para que a gente possa evoluir, não somente nas pautas específicas, mas que a gente possa evoluir como uma Serra Gaúcha, um polo de produtividade, de empreendedorismo e de pessoas que têm a garra, a competência e a força,
né, que nós temos aqui na Serra para evoluirmos ainda mais. Com certeza. Bom, eu quero voltar com o Ademir Dalé também, porque dentro toda dessa questão são tantas as demandas e a gente costuma dizer que o cobertor é sempre curto, né? Sempre falta. Cobre um lado, descobre o outro lado. Como trabalhar essa questão de orçamentos também? O senhor teve experiência de ficar 16 anos numa prefeitura municipal, sabe o que é a gestão de um orçamento público também, mas como trabalhar essa questão orçamentária? Bom, em primeiro lugar, exige um bom planejamento da equipe da prefeitura, né? Depois, questão de projetos, que é muito importante, porque hoje bons projetos. Bons projetos. Porque hoje as prefeituras eles não conseguem atender todas as demandas se não se busca recursos fora. Sim. Por isso que eu estava defendendo a descentralização dos recursos. Se o dinheiro viesse direto para os municípios, com certeza o município saberia das suas necessidades, né? E seria muito melhor. Mas como porque a necessidade de Farroupilha, de Bento Gonçalves e Monte Belo pode ser uma. A necessidade, com todo o respeito, de Manaus e qualquer outra cidade lá no norte do país, pode ser outra, né? Exatamente. Não pode ser criado um programa a nível de país, né? E que cada município tem sua realidade. Por isso que, descentralizando os recursos, cada município iria aplicar da forma o que cabe no seu município, né? Então, para as prefeituras com orçamento próprio é muito difícil, porque as responsabilidades hoje cada vez mais ficam para os municípios, né? É saúde, é educação, é o transporte, é a pavimentação. Cai no colo do município. No município, a gente tem que aplicar bem, né? Eu sempre fiz isso. Na verdade, fiquei 16 anos, né? Eu deixei meu mandato agora, sem dívida nenhuma, não fiz nenhum financiamento, né? Pavimentando todo o interior, não tem ninguém na fila de espera para uma cirurgia de alta complexidade. Exames também da mesma forma, né? Toda a nossa rede municipal também com transporte gratuito, desde a pré-escola até a universidade. E ainda acabei inaugurando uma bela de uma escola de turno integral até o 5º ano, sabe? Sim. Então a criança entra no berçário, sai com 10 anos, praticamente o dia inteiro na sala de aula, com todo, desde as refeições, o aprendizado, convívio, tudo. E a gente percebeu muito que a gente qualifica muito a educação do município quando tem um contraturno, né, para poder fazer o reforço, né? Então a gente consegue administrar, mas tem que ter um pulso firme, na verdade, né, e de aplicar bem os recursos. É o que nós fizemos lá. E os projetos, que estava dizendo, bons projetos tem que buscar via governo federal, via ministérios, né? E dessa forma que a gente pode fazer. Pode ver que hoje as prefeituras, cada vez mais, elas acabam ficando com menos recursos para investimento. Sim. Porque a saúde, a educação... O que sobra para investimento é uma margem muito pequena. Muito pequena. Mas mesmo assim conseguimos fazer lá toda a pavimentação do nosso interior também, né? E sem financiamento, sem nada, né? Então, como eu digo, experiência administrativa como gestor a gente tem, né? E por isso que nós queremos, né, Bruna, de ser um elo de ligação ao governo do estado, ao governo federal, para tentar buscar recursos para a nossa região, né? E como digo, nós temos uma região também, Bruna, lá que, se nós olharmos a nossa região de Bento Gonçalves, toda a serra aqui, né, o setor vitivinícola também é um setor muito importante. Sim. E a gente sabe das dificuldades que o setor vem enfrentando hoje, né, tanto na tributação, dos importados, do contrabando, né, e que tem um projeto na Câmara ainda, tornar o vinho como um alimento para poder reduzir a carga tributária, né, que isso está nas comissões, passando para as comissões do Congresso, né. Então, trabalho nós temos. Nós que conhecemos, por isso que a importância, digo aqui para o pessoal de Farroupilha, de Bento e Garibaldi, toda a nossa região aqui, a importância de ter um candidato, de ter um deputado federal, né, nessa região, né, é importantíssimo, porque nós conhecemos a região. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte, hoje conversando então com os pré-candidatos a deputado federal, o Ademir Dalé, e com a pré-candidata a deputada estadual, a Bruna, que também está, a Bruna Marim, que também está conosco aqui nos estúdios. Na volta tem mais pautas, tem mais bandeiras que eles também colocam para a nossa comunidade. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103.
Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. As pessoas me perguntam qual o segredo na gestão do Feltrin Group. Vou deixar 2 grandes dicas para vocês. Já curte e me segue aí. Primeiro, proteja o caixa antes de expandir. Segundo, inove sem abandonar a base. A nossa base, ela é o setor imobiliário. Feltrin Incorporadora nas construções. Feltrin Empreendimentos nos loteamentos. Feltrin Imóveis na administração, locação e venda de imóveis. FG Negócios Inteligentes buscam, através da tecnologia, as grandes oportunidades de mercado. A Casa Lac é para a utilização e inovação em novos materiais utilizados na construção. O Vegas fará parte de um novo momento na área comercial de Farroupilha. Também nós fomos para outros segmentos. O Stone Hall, o maior complexo turístico da Serra Gaúcha em apenas 2 anos. Vulcos, a nossa nova marca de hambúrgueres e pizzas. Villa Country, realmente algo extraordinário que está sendo colocado à disposição das comunidades da região, com toda a temática country e sertaneja com cozinha própria. Nectar, uma empresa de tecnologia, inovação e inteligência artificial. Fabiano Feltrin Mentoring, as mentorias e todos os trabalhos relacionados ao acesso para as empresas poderem utilizar as ferramentas. Conectando Pessoas, o nosso novo podcast. Winners Company, uma companhia de carros importados estrangeiros e de exclusividade. Restaurante Nona Bianca, um restaurante com toda a temática e cardápio italiano. Stoneway, os nossos vinhos e espumantes de marca própria. Box 3, a nossa trajetória com os carros antigos. Liz Eventos, shows, palestras e apresentações. Django, o nosso software de gestão e administração. Feltrin Group, conectando pessoas, gerando novas experiências. A CDL Farroupilha tem vários benefícios. Venha ser um associado e aproveite as melhores vantagens para você e o seu negócio. Planos Círculo Saúde, certificado digital eCPF e eCNPJ, acesso ao mais completo sistema de informações e recuperação de crédito SPC e Serasa, qualificação para sua empresa através de cursos e palestras, campanhas nas datas comemorativas, gestão de suas linhas telefônicas com planos de telefonia Vivo e Claro, consultoria jurídica, valor diferenciado para medicina ocupacional com a empresa especializada Promed, representatividade, associe-se e seja mais forte. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha. A saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas.
registro de empregados, ele deve acontecer no momento efetivo que a pessoa inicia o seu trabalho. Existia uma cultura antigamente da pessoa começar a trabalhar e depois de alguns dias fazer o registro retroativo. A nova realidade do e-social não permite que isso mais aconteça. A partir do momento em que se faz o exame admissional, essa informação já vai para o e-social e a partir daí a contabilidade tem um prazo efetivo para fazer o registro desse empregado. Não existe mais possibilidade alguma de registrar alguém retroativamente. Isso vai gerar uma multa automática. Por isso, quando você realmente quer que alguém inicie o seu trabalho, se você vai iniciar o trabalho numa empresa, antes do efetivo exercício, busque o seu registro ou busque registrar a pessoa. É uma garantia de evitar um passivo trabalhista, como também evitar multas administrativas vindas do e-social. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, hoje com a entrevista do dia, o nosso telejornalismo local, a presença aqui dos pré-candidatos a deputado federal pelo MDB, o Ademir Dalé, ex-prefeito municipal de Monte Belo do Sul, e também a pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, a Bruna Marinho, advogada no município de Bento Gonçalves, trabalha muito em Bento Gonçalves, é suplente de vereadora em Bento Gonçalves. Então, a nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG, pedágio eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e confira. Bruna, eu queria te ver um pouquinho também, porque você coloca entre as tuas bandeiras de atuação e apresenta ao cidadão nesse pleito eleitoral também a questão das chamadas famílias atípicas, né? Infelizmente, é um comportamento, é um perfil que vem aumentando de famílias que têm filhos com problemas, é o autismo, outras síndromes também. Você tem esse conhecimento, como a gente tem lida com essa situação dentro de casa, né? Uhum. Faltam políticas públicas, falta uma atenção maior por parte da classe política brasileira com relação às famílias atípicas? Com certeza. Nós temos hoje legislações já aprovadas, mas que não são cumpridas pelo poder público e nem por principalmente escolas particulares. As escolas públicas não fornecem os monitores. Então, muitas crianças no estado todo, porque eu tenho girado esse estado, visitado diversas entidades, associações que trabalham com famílias atípicas, principalmente no autismo em razão do meu filho, né, que eu passo esse dia a dia, né, eu tenho essa vivência, então eu não só luto por isso, mas porque é uma bandeira e hoje está na moda, bandeiras, né, que as pessoas se apropriam disso para ganhar votos. Essa não é a minha bandeira para ganhar votos, é a minha bandeira de vida. Então eu passo tudo aquilo que eu passo na minha vida, eu quero melhorar para as condições das outras famílias. Então a legislação ela já existe, a gente precisa fazer com que ela seja aplicada, seja respeitada e seja aprimorada. Ela está bonita no papel. Maravilhosa no papel. Mas na vida real, em Bento Gonçalves, por exemplo, nós temos diversas crianças fora da escola há quase 3 anos por falta de monitores. E essa é uma realidade que em todo o estado do Rio Grande do Sul eu tenho me deparado e nós precisamos sim dar mais atenção tanto para a criança quanto para o adolescente e para o adulto que é PCD. Porque essas pessoas têm habilidades diferentes.
não são problemas, são formas diferentes de se relacionar no mundo, de conviver em sociedade, e é isso que a gente precisa, e essa é uma das minhas missões quanto ser humano também, como mãe atípica, né, de levar essa discussão para a sociedade, de a gente valorizar e destacar as habilidades dessas pessoas. Né? Se a gente for falar de inserção no mercado de trabalho, também já temos legislação, mas o quanto isso é difícil na prática. E a gente tem uma região com diversas empresas com postos de trabalho em aberto para PCDs, por exemplo, que eles têm estímulos para contratar e não conseguem contratar. Por quê? Porque a gente teve uma deficiência muito grande, a gente ainda tem, na questão educacional. Então, a gente precisa começar a pensar como sociedade de que isso precisa ser modificado. Nós precisamos valorizar as habilidades diferentes dessas pessoas para conseguir levar para um mercado de trabalho pessoas diferentes, com outras habilidades. E a gente sabe que muitas das crianças e dos adolescentes e adultos autistas têm habilidades muito diferentes do que a minha e a tua. Com certeza. Né? E a gente precisa valorizar isso. Estados Unidos, na Europa, muitas empresas hoje de tecnologia só contratam autistas, justamente pelo hiperfoco que eles têm, justamente pelas habilidades diferentes que a gente às vezes não alcança. O meu filho, por exemplo, ele é não verbal no português, mas no inglês ele fala quase que fluente porque ele aprende sozinho. Então ele tem outras habilidades que eu preciso destacar e valorizar. É isso que nesse primeiro momento, como pré-candidata e como mãe, né, de uma criança que tem habilidades diferentes das minhas e das imensa maioria, essa é a minha missão, isso é o que eu preciso levar para que as pessoas comecem a olhar de uma outra forma e respeitar, valorizar e incluir. Com certeza. Dalé, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre a questão do desenvolvimento. A gente sabe que desenvolvimento é a mola mestra, né? Tudo passa pelo desenvolvimento. Como é que a gente pode trabalhar a nossa região que já está muito bem, mas a gente sempre quer mais, né? Como é que nós podemos desenvolvê-la ainda mais? Olha, felizmente, a gente vive numa região privilegiada, né? Muito, muito. Nós temos um povo trabalhador, temos o empresário, o empreendedor. Então, mas a gente sabe as dificuldades que os setores vêm enfrentando hoje, né? Nós citarmos aí a questão própria da mão de obra, né? Estamos enfrentando um problema sério de mão de obra também. Uma mão de obra qualificada, por isso que tem várias entidades, né, que fazem isso, preparar. Acho que os municípios têm que pensar nisso, né? De poder fazer, de especializar a mão de obra. Qualificar. Tem o Senar, tem o Senac, tem uma série de órgãos aí que podem nos ajudar a fazer isso, né? E eu vejo, além da indústria, que nós vivemos numa região com a indústria muito forte, a metalmecânica, a moveleira, né? E nós temos aqui uma região que tem o vinho. Onde existe vinho, o enoturismo, ele é uma fonte de renda muito grande para a região. Isso a gente vê em qualquer parte da Europa, né, que tem um vinho, né? Parece que o turismo é muito forte. E nós estamos trabalhando muito forte nisso, na verdade. Mas dá para se trabalhar mais. Acho que uma das maneiras também, né, Bruna, nós temos as riquezas naturais fantásticas nos nossos municípios. Temos a uva, temos o vinho, né? Então, acho que nós somos o maior produtor de vinhos do Brasil. Também esse setor tem que ser visto de outra forma também, sabe? Porque é difícil de competir com um vinho importado, na verdade, por causa dos valores. A gente não tem subsídio disso, né? Sim. Então o governo também tem que estar... E o percentual de impostos que incide sobre o vinho é muito grande. Muito grande. Nosso aqui, né? Chega a 47%. Teria que simplificar a carga tributária do 47%, né? É praticamente a metade, né? É verdade. Quem sabe uma zona franca, né? Vamos começar a pensar em ideias diferentes. Sim. Né? Porque, olha, nós Bento Gonçalves também, nós temos aí o Vale dos Vinhedos, toda a região de Bento Gonçalves também. É o maior produtor de vinhos do Brasil, né? E a gente conversa muito com o empresário do setor, né? Eles sabem, e a gente fica ouvindo eles e a angústia que eles têm, né, para poder competir com o mercado, né? Sim. Então nós temos que ter, também, nós estamos aí, né? Dá para se desenvolver sim, tanto a indústria como o comércio, né? Mas eu vejo que na nossa região o turismo
uma fonte de renda muito grande que pode ajudar a nossa região. Até porque a gente já tem uma vocação turística muito forte aqui, muito né? Forte. Mas temos muito ainda. E depois da pandemia, o turismo regional ganhou muita força, né? Então, só que ainda talvez carece um pouquinho da formação da rede operadora desse turismo, né? Dos empreendedores do turismo. Eu tenho uma experiência, por exemplo, lá como prefeito, nos últimos 8 anos, né? E nós tínhamos no município 13 pequenos empreendedores. Sim. Tá? E saí em 2024 com 62 pequenos empreendedores. A gente incentivou, né? E uma coisa interessante aconteceu lá também, a gente conseguiu trazer de volta aquela mão de obra que saiu da colônia, né? Da colônia. E voltaram para casa, botaram a sua vinícola, botaram uma pousada, botaram o artesanato, né? Então, a estrutura gastronômica. A juventude acabou voltando para o município, né? E botando o seu próprio... Da cultura, da cultura, a cultura muito forte, né? Então eu acho que o turismo também pode nos ajudar muito na nossa região. Verdade. Bruno, mais uma pauta que eu quero te ouvir também sobre a questão da violência contra a mulher. E nós tivemos um início de ano turbulento aqui na nossa região, com muitos casos de feminicídio, de violência contra a mulher. E olha, não vão imaginar que a violência contra a mulher ela aconteça só na chamada classe baixa. Não. Ela passa todas as camadas sociais. Como enfrentar e como trabalhar esse problema social? Então, eu trabalho com isso há muitos anos, né? Na minha carreira como advogada. O projeto Mais Marias, que hoje também funciona aqui em Farroupilha, eu que iniciei em Garibaldi Carlos Barbosa, eu fui a primeira coordenadora, uma das idealizadoras, né, em Garibaldi, depois a gente passou a Barbosa e hoje, eu acho que faz cerca de 1 ano ou 2, né, com o doutor Enzo aqui, que é um super apoiador desta causa, que é o nosso juiz aqui. Diretor do Fórum de Farroupilha. Isso, que é um profissional excelente, um ser humano também espetacular. E se trabalha essa questão da violência contra a mulher. Então, esse é um projeto que já é uma realidade, foi em 2016 que eu iniciei, e sempre trabalhei vinculado também de forma voluntária, né, sem cobrança nenhuma, em diversos outros locais. Fui presidente nacional do Virada Feminina, né, hoje continuo sendo aqui em Bento Gonçalves, nós estamos estendendo a Gramado, Canela, Caxias do Sul, outras áreas de atuação, então tenho também uma vivência muito grande da legislação estadual, da legislação federal, e nós precisamos fortalecer a rede de atendimento. Hoje, infelizmente, sei pela vivência profissional e pela vivência pessoal, a rede de proteção às mulheres, ela não funciona como ela deveria funcionar. E isso, muito no interior, é muito pior. Porque aí nós temos a questão do machismo enraizado e da forte presença econômica que interfere nessa rede. Sim. Então, isso eu tenho falado muito, a questão do judiciário também é muito responsável, não no caso de Farroupilha, porque eu conheço o doutor Enzo, sei das decisões dele, inclusive quando sai alguma coisa eu mando direto para ele e digo, olha, adoraria te ter em Bento Gonçalves, né, como um dos nossos juízes. Mas o judiciário também é muito responsável pela violência contra a mulher que existe hoje. Porque se o homem souber que ele tem uma legislação em que ele pode ser preso, condenado e preso pela violência que ele pratica, que infelizmente é muito cultural, ele não vai continuar fazendo o que continua fazendo. Só que a sensação de impunidade e, por vezes, a impunidade, ela é muito grande. Então, nós precisamos ter outras medidas diferentes para que isso passe da questão cultural, que ainda hoje é muito aceito a violência contra a mulher na sociedade, infelizmente é essa a realidade, para que a gente tenha punições severas e que, de fato, coíba essa violência contra a mulher. Com certeza. Bom, eu quero deixar os 3, 4 minutos finais do nosso programa à disposição de vocês aqui. Vou começar agora com a Bruna, também fica à vontade para as suas considerações finais. Depois o Dalé também faz as suas ponderações finais. Bom, foi um prazer estar aqui contigo. É sempre muito bom estar em Farroupilha, uma das cidades que eu já trabalhei há muitos anos como advogada, né? Conheço a região, moro em Bento Gonçalves e me coloco à disposição para a gente poder dialogar sobre tantos assuntos que a gente já falou aqui e tantos outros, para que a gente possa crescer como comunidade, crescer como sociedade, como região da Serra Gaúcha. Nós precisamos cada vez mais podermos
sentar, ouvir, sim, porque este é um dos papéis mais importantes do ser humano e dos políticos, para que a gente possa evoluir em políticas públicas, que eu acredito fielmente, né, nisso, através também do meu trabalho junto à assistência social do governo do estado. Confio que a gente precise ir cada vez mais destacar o trabalho da política, que fazendo uma política séria, responsável e pensando nas pessoas, a gente pode sim mudar uma realidade de uma região e de um país. Então estou à disposição, me sigam nas minhas redes sociais e foi um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, nós quem agradecemos. Obrigado, Bruna Marim, advogada e também pré-candidata a deputada estadual pelo MDB. Dalé, também te agradeço, fica à vontade para as considerações finais. Eu também quero agradecer mais uma vez, me senti muito honrado de estar aqui nesses poucos minutos, né, Bruna, para nos apresentar, porque o que eu digo hoje, na verdade, para eu, para a Bruna, que é a primeira vez que a gente está concorrendo, é difícil de nós fazermos uma, como é que eu posso dizer, é difícil de enfrentar essas pessoas que já estão na carreira há muitos anos, uma por causa do poder... Os medalhões. Os medalhões. O poder econômico, sim, a gente enfrenta uma... Mas se a gente quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Então estamos aqui, hein? Resultados iguais, gerações, as mesmas coisas, né? Mas nós estamos sentindo, viu? Nós estamos sentindo que há um sentimento das pessoas de voltarem para pessoas que moram na região. Fica muito mais fácil. Para você ter uma ideia, um deputado federal ele tem direito a 50 milhões por ano de emendas individuais. Se nós multiplicarmos isso em 4 anos, são 200 milhões que podiam ficar aqui na nossa região. Entende? Então, um deputado que atende... Tem deputado que atende 300, 350 municípios, aí essa divisão se torna muito pequena, né? Então nós queremos lutar, brigar para a região, trazer o recurso para a região e, como digo, sempre foi o meu jeito de ser, não é sempre a mesma pessoa, não mudar, porque não é um projeto pessoal nosso, né? É um projeto de querer continuar ajudando as pessoas. Por isso que a gente está nessa missão ali agora como pré-candidato, tanto na federal como estadual. Com certeza. Obrigado, boa sorte a vocês nesse caminho também. Agradeço mais uma vez ao Ademir Dalé, ex-prefeito municipal de Monte Belo do Sul, pré-candidato a deputado federal. E obrigado também a Bruna Marim, pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, foram nossos convidados. E eu sempre deixo claro aqui na TV Serra, né, de que a gente abre espaço para todos os pré-candidatos, desde que eles estejam em agenda de trabalho no município de Farroupilha, e dentro desta agenda também incluam a TV, então a gente abre o espaço para que também possam se manifestar a comunidade. Obrigado a vocês. Obrigada. Quero deixar aqui um abraço muito grande, fiquei muito feliz nesta sexta-feira também, ganhei um abraço, meu amigo, tenho uma admiração muito grande por ele, sempre governador do estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, e o Rigoto disse, olha, te acompanho todos os dias, te ouço e te vejo todos os dias. Então, Rigoto, muito obrigado pelo carinho também, em breve vai estar conosco. Um grande abraço, a gente fica por aqui, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow.
Passou, seguiu. Sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito.